Olá, alunos de terceiro ano. Vamos continuar então falando sobre ditadura civil militar no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre cultura antes da gente entrar no governo do Médici, tá? Basicamente, a gente tem, né, nos anos 60, né, essa grande massa da indústria cultural, né, muita coisa chegando, né, de fora. Então é um período de muita intensidade, de muita produção, né, em vários setores, em várias áreas. A gente tem toda uma indústria cultural, muito investimento, né, muitos incentivos, enfim, nessa questão de comunicação, de tecnologia, né? Então a televisão vai ser um ponto, né, bastante, primeiro a televisão em preto e branco, mais tarde já em cores, né? E a televisão vai ser um veículo muito importante de comunicação, até porque grande parte da população é analfabeta, e, enfim, então ver imagens, comunicar a partir das telenovelas, enfim, isso tudo vai ser muito, né, os usos de propagandas na televisão, né, então, né, Jornal Nacional, a Globo vai nascer nesse período, se não me engano, 61, tá, não tenho certeza, mas a Rede Globo, ela nasce de uma forma uh, estranha, digamos assim, porque havia uma lei, né, que não se permitia capital estrangeiro na indústria de comunicação, e a Globo vai surgir com, né, essa questão de um capital estrangeiro, na construção da empresa, enfim, né, do Roberto Marinho, que já tinha, então, o jornal, e vai entrar, né, e vai se tornar grande, né, o Jornal Nacional, vai ser um grande veículo, né, de interesses, inclusive, da própria ditadura civil militar. Isso eu não estou falando também por mim, mas também tem uma série de pesquisas, né, meu companheiro, inclusive, estudou essa temática no mestrado dele, a dissertação dele exatamente versa sobre esse tema, né, se quiserem procurar, Sandro Gonzaga, né, tá lá na URGS, disponibilizado na biblioteca da URGS online, então lá tem tudo direitinho sobre esse tópico, né, da construção da Globo, né, ele analisa exatamente uma minissérie dos anos 90 chamada Anos Rebeldes, né, que se baseia na questão da ditadura. Então, a Globo, que apoiou a ditadura, né, que surgiu no período da ditadura e que, inclusive, na verdade, teve toda uma perspectiva de só surgiu, né, de uma forma que acabou rompendo com a lei que existia no período, porque houve todo um interesse e um apoio, né, do governo então vigente, certo? Inclusive também não estou falando isso, a própria Globo, né, o Jornal Nacional era um veículo, como eu disse para vocês, muito vinculado ao governo até então, e houve mesmo até uma fala, né, do William Bonner, uma leitura de um meia-culpa, né, da TV Globo em relação à sua adesão, né, à ditadura durante este período, certo? É porque ele realmente era de interesse, e a Globo saiu o que é, porque, né, teve todo o apoio durante esse período, né, da ditadura civil-militar. Bom, então, a televisão foi um passo bastante importante. 65 vai surgir então a Embratel, né? E grande parte dessas empresas vão ser sediadas em Rio São Paulo e vão construir toda uma cultura nacional baseada em Rio São Paulo. Então, basicamente é ali que nós vamos ter uma irradiação, né, dos times de futebol, por exemplo, né, como o Flamengo, né? Por que o Flamengo é né, a maior torcida do Brasil? Porque, não, porque teve todo um fomento, né, da televisão, né, em relação ao Flamengo, né, porque talvez, possivelmente, pessoas, né, da estrutura, né, que televisionavam, enfim, que comunicavam nesse contexto, era flamenguista, possivelmente, e favoreceu, né, esse grande crescimento e levar, né, enfim, o time, a imagem do time, então, para todos os recantos, né, que a televisão alcançava, certo? Então, padrões de comportamento, padrões linguísticos, de um modo geral, desses estados, né, passaram a ser, do Sudeste, de um modo geral, passaram a ser o padrão, digamos assim, para o resto do país, certo? Então, a televisão vai se tornar cada vez mais um grande veículo de comunicação de massa, né? Depois nós vamos ter, né, o sistema de transmissão por satélite, a Copa do Mundo, né, vai ser televisionada, de 70, enfim, né, que o Brasil ganhou no México, enfim. Então, uma série de situações que vai criar todo um discurso, um imaginário, uma exaltação nacionalista. Porém, a gente vai ter então, uma perspectiva também de uma série de slogans, né, que vão ser veiculados, uma ideia de união, uma ideia de no Brasil não existem diferenças, não, enfim, né, toda uma perspectiva de se esse país vai para frente, você não gostou, então deixa o país, né, enfim, uma série
de questões nesse sentido. Muita censura, né? Então, a música, né? O teatro, enfim, uma série de situações. Muita coisa vai chegar, né, também, então, se a gente for pensar no cenário internacional, a década de 60 é um período de muita transgressão, assim, de debate, de discussão, de questionamento do status quo, né, daquilo que está vigente. A gente tem a chamada geração baby boom, né, ou seja, aquele grupo de jovens que vão fazer uma série de questionamentos, né, então a geração 68, maio de 68, que é, né, essa contestação, esse sentimento, né, de recusa a esses padrões de consumo, enfim, né, então a gente vai ter uma série de movimentos juvenis, depois o movimento hippie, né, nos Estados Unidos, o Woodstock, enfim, uma série de eventos, né, de questionamentos sobre essa cultura, digamos assim, que lhe é colocada. Então, na música, a gente vai ter aí Jimi Hendrix, uma geração 68, né, Janis Joplin, os Beatles, Rolling Stones, enfim, o rock, né, vai ter todo um novo, né, um novo crescimento, enfim, uma série de situações aí que a gente vai ter que vão ser importantes, né, o rock vai influenciar muito, né, essas gerações e esses grupos também de contestação, certo? Então é um movimento, é um período muito vinculado a essa questão dos jovens, né? Esse questionamento sobre os padrões que até então se colocava, certo? Aí aqui no Brasil a gente vai ter também uma série de contestações, né? Então alguns grupos que vão ser contra, né, a utilização dessas influências, né, estadunidenses, etc. E outros grupos vão se apropriar delas e fazer uma música, né, mexida entre música brasileira e também utilizando, né, esses equipamentos, como a guitarra elétrica, enfim, né. Então, toda essa discussão, a gente vai ter toda uma arte engajada, enfim, né. Acho que a principal situação que a gente vai ter é o tropicalismo, né, Tropicália, que inclusive já foi questão de vestibular, esse movimento, que tem nomes super importantes, como Gil, como Caetano, né, como Gal, enfim, todos, né, os Novos Baianos, Tom Zé, os Mutantes, né, que vão fazer um tipo de música, né, bem diferente, um tipo de música com um certo questionamento, né, sobre esses padrões, usando, né, uma linguagem diferente, fazendo uma crítica, né, de uma forma bastante diferente. A gente vai ter os festivais também nesse período, que faziam muito sucesso, né, havia uma grande expectativa sobre as novas músicas, né, e a gente vai ter uma série de músicas de protesto, né, então a gente tem aí músicas cada vez mais, assim, tipo, utilizando metáforas, né, não sendo tão claras, mas, né, então há uma situação de muita criatividade, de muita, né, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela música dessa época, amo MPB, e amo Chico Buarque, que é, enfim, né, um ser iluminado, enfim, incomparável, não tem comparação, tá? Mas, então, uma série de músicas, né, que vão participar desses festivais, e acho grande, né, digamos assim, um elemento novo, né, ali, né, enfim, que vai ficar muito contundente, é a canção, né, em 68, do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das Flores, né, que é Caminhando e Cantando, que virou um hino de resistência, né, que não venceu o festival naquela época, quem venceu uma música muito bonita também, que é Sabiá, que é do Tom Jobim e do Chico Buarque, mas é que a música tinha outra conotação, então foi uma música que foi censurada, né, porque ela fala uma série enfim, ela faz todo um questionamento pacifista, belíssima, uma música belíssima, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Geraldo Vandré, eu acho que, se não me engano, foi preso, enfim, né, ou perseguido. Então, uma série de situações, né, grande parte desses cantores tiveram que se exilar, né, então o Caetano, o Gil, o Caetano ficou muito tempo em Londres, o Chico, que teve que ir embora para a Itália, né, então a gente vai ter aí, as músicas do Chico são incríveis, né, pra gente ter uma ideia desse contexto. Ele tem várias músicas de resistência, assim, né, como Roda Viva, por exemplo, que é uma alegoria, né, muito clara, à ditadura. Depois ele vai fazer junto com o Gil uma música chamada Cálice, né, que dá, né, cálice de censura, mas cálice
também da bebida, enfim, né? É uma música espetacular também. Tem uma música que ele fala que é sobre censura, que é fantástica, que chama Meu Caro Amigo. Então ele vai falando no Meu Caro Amigo, assim, eu tenho uma coisa muito urgente pra te falar, não, eu preciso te falar. Aí ele começa, aqui na Terra né, tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outro dia bate sol. Então, tipo, a música tá censurada, né? A música ele coloca como se fosse. Tem uma censura, ele tem muita coisa importante de falar, mas ele não pode falar, então ele fica falando banalidades de elevador, digamos assim, né? Então, música incrível. Bom, além disso, a gente também tem o cinema novo, né? Que também fala muito sobre essa questão da pobreza, né? Então, tudo que a ditadura queria, né? Civil militar queria esconder, que existe pobreza, que existe pobre, que as pessoas passavam fome, desigualdade social, né? As favelas se constituíam com cada vez mais amplitude. O sistema novo acabava mostrando, né, aquela pessoa, né, retirante, aquela pessoa no Nordeste, passando fome, no sertão, é sobre isso, muitas vezes, que o cinema novo, que tinha uma outra linguagem bem difícil e tal, mas muito reconhecida na Europa, vai tratar, né, então um grande nome é o Glauber Rocha, né, e um dos principais filmes é o Terra em Transe, né, de Cannes. Então a gente vai ter uma produção também literária importante, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem Érico Veríssimo, que escreve Incidente Antares, né, que é um livro incrível, assim, também, que acaba falando sobre os mortos desaparecidos, como a gente vai ver. Também nós temos outros jornais, né, alternativos que vão fazer críticas à ditadura. O mais famoso deles é o Pasquim, certo? Que entre, né, os seus participantes nós temos aí o Zeraldo. Enfim, foi um período, né, que muitos tiveram, como eu disse para vocês, que se exilar, que fugir, enfim, foram perseguidos, mas foi um período muito fértil, né, na tentativa de driblar, de fato, essa censura que a ditadura impunha, certo? Então, em relação à cultura, é isso. A gente tem que lembrar que a cultura no Brasil tem muito essa questão do brasileiro, mas também dialoga um pouquinho com as questões fora, que é um período, né, de muita efervescência no país inteiro. Temos aí a segunda onda do feminismo, temos as questões LGBTQIA+, grupos também que lutaram durante o período da ditadura, é importante dizer, mas que foram perseguidos também, né? Enfim. E é então um ponto também que a gente tem que ressaltar, certo? Bom, pessoas, no próximo vídeo continuamos. Até lá.